Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar início aqui à nossa leitura bíblica, à nossa história bíblica, a qual falei para vocês que essa semana dava início aí, que é a história de Moisés, né? Esse grande homem de Deus que o Senhor levantou para salvar, ou seja, para tirar o povo do Egito, da escravidão ali do Egito. Então lá naquela época de José, depois que José morreu, que toda ali a sua família veio morrer, o povo ali não lembraram mais de José. Veja só como é que é as coisas, né? Quando passar o tempo, as pessoas ficam esquecidas. E ali então esqueceram de quem era José, quem foi José, e ali levantou um outro faraó que não sabia dessa história. Mas o povo de Deus ali cresceu inumeramente, foi crescendo e ficando muito grande. E ali aquele novo rei, né, aquele novo faraó, ficou ali meio com medo, amedrontado com aquele povo diferente, né, com medo que pudesse atacá-lo ou fazer alguma coisa. Mas lá no verso 2 de Êxodo vai começar a história deste menino e o que ele já teve que passar antes de ser aí o libertador, né, do povo de Deus. E tem por título assim, o nascimento de Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era lindo o bebê e o escondeu por 3 meses. Ali já começa dizendo que ela escondeu. Por quê? Porque aquele faraó viu ali a situação de tantos que os hebreus estavam crescendo, estavam ficando numerosos, que ele decidiu matar todos os bebês, todos aqueles neném que nascessem homens, seria morto. Aí pensa essa mulher com seu filho nos braços, tendo que esconder para não ser morto. Imagine ali, naquela cidade, o tanto de mães que perderam seus filhos por causa desse decreto, por causa desse medo de Faraó. E ali então, Joquebede, que era a mãe de Moisés, esconde esse bebê durante 3 meses. Imagine o choro, imagine segurar uma criança dentro de casa, e ela deu o seu jeito e escondeu esse menino durante 3 meses. Só que passar 3 meses, ela não conseguiu mais escondê-lo. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer, então, assim, que ela fala. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro, e revestiu com betume. E acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margens do rio. Vejamos aqui que ela não literalmente jogou no rio abaixo, não. Ela colocou as margens do rio. E a irmã do bebê ficou observando o cestinho à distância para ver o que lhe aconteceria. Então Moisés, ainda muito pequeno, recém-nascido, vamos dizer assim, que 3 meses, é uma criança muito nova, já passa pelo seu grande desafio, a sobrevivência. E ali a mãe não sabendo mais o que fazer, porque se ela mantesse ele dentro de casa, ele seria morto. Mas ali então ela decide, confia no Senhor e coloca aquela criança sobre aquele junco, sobre aquele cesto e lança ele à margem do rio Nilo. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que o menino é encontrado pela filha de Faraó. E ali ela pega aquela criança, manda as servas pegar aquele cesto, observa que é uma criança e ela mesma diz assim, será que não é um dos meninos dos hebreus? Imediatamente o coração daquela mulher se alegrou. E ali então ela trouxe essa criança para morar com ela. Moisés então sai ali do colo da sua mãe e vai para o palácio morar com esta mulher. E ao chegar ali, então, o que ela vai fazer? Como que ela vai amamentar essa criança? Como que ela vai dar os primeiros cuidados para essa criança, pois ela ainda amamentava? Mas a irmã de Moisés, muito esperta, foi muito ágil.
ela corre ali então e fala assim: ó, eu conheço uma mulher hebreia, né? Ela apresenta a própria mãe de Moisés para cuidar da criança, para alimentar a criança, para dar de mamar a criança, enquanto era pequena. Olha o mover de Deus, as coisas de Deus é muito tremenda sobre as nossas vidas. Aquela mulher se desfaz, ela corre um perigo, coloca o teu filho sobre aos cuidados ali de Deus. E Deus ali é tão bondoso, tão misericordioso, Deus é tão bom que traz novamente a criança para os braços da mãe, para ser cuidado por ela enquanto era pequeno. E ainda mais, aquela mulher estava pagando ela para poder cuidar da criança. Então a princesa pegou e decidiu chamar ele de Moisés, pois disse: eu os tirei da água. Todo nome bíblico geralmente tem um significado. Eles gostam de colocar um significado em seus nomes. E ali então aquela mulher, quando resgata ele coloca o nome de Moisés, pois diz: eu os tirei da água. A princesa, ela diz: eu os tirei da água. E vamos entender então que a palavra do Senhor Jesus é bem clara em dizer que a mãe dele, então, Joquebede, vai cuidar. Veja só que Moisés, ele tem os primeiros cuidados hebreus, ele tem todo o seu ensinamento ali do seu povo, mesmo lá na frente não sabendo, ele tem todo o cuidado, todo preparado, foi educado, foi ensinado a palavra de Deus sobre ele nos seus primeiros anos de vida. E depois que esse menino cresce, então, ele vai morar definitivamente ali no palácio, como príncipe, né? Com todas as regalias, com todos os cuidados que um príncipe tinha, ele também teve. Teve todos os estudos necessários, teve todo o entendimento egípcios ali. Mas veja só que antes dele ter todo esse preparo dentro do palácio, ele aprendeu ao que é ser um servo de Deus e os cuidados, ou seja, da palavra de Deus, através da sua própria mãe. A gente vai ver aqui, então, que anos depois, lá no verso 11 de Êxodo, do capítulo 2, a gente vê que Moisés cresceu e ele já ficou adulto. E ao ficar adulto ali, ele sai para visitar o seu povo. E quando ele chega lá, ele vê um dos egípcios, né, obrigando ao povo dele a trabalhar pesado, né, forçando, com grande autoridade. E a Bíblia vai nos dizer, então, que Moisés, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém ali, e diante daquela situação, ele acaba matando ali um dos seus egípcios. E depois ele viu que ninguém observou, ele foi lá e escondeu o corpo na areia, deu um jeito ali de esconder aquele corpo, e voltou para sua casa. Aí, dias depois, ele volta novamente para visitar o seu povo. Só que aqui já é outro acontecimento. Ele vê dois hebreus brigando entre si. E quando ele vê aquela situação, ele fica muito agoniado, angustiado. E pergunta, né? O que está acontecendo? Por que está espancando o seu irmão, o seu amigo? E um daqueles homens, então, levanta a voz e diz assim, lá no verso 14. O homem respondeu: quem nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Eu estou sendo bem rápido aqui nesses capítulos, que é para a gente dar início aí à jornada no grande deserto, né? Depois que o Senhor fala com ele ali na sarça ardente. Então, essa foi já o início aqui da história de Moisés, esse pequeno garoto, menino, que já começou ali lutando pela própria vida para sobreviver. A sua mãe muito corajosa
fez de tudo para escondê-lo, né, enquanto podia, e quando não pôde, ela confiou no Senhor, entregou nas mãos do Senhor, porque ela sabia que se a criança ficasse ali, a criança também seria morta. E ela entrega então ali nas mãos do Senhor e coloca sobre aquele rio. Ali a princesa, irmã de Faraó, pega a criança, e ao pegar a criança, ela fala que tirei das águas, coloca o nome de Moisés. O Senhor traz novamente essa criança à mão, aos cuidados da sua mãe. Ali ela dá todo o ensinamento do seu povo. Moisés, ele cresce, vai morar no palácio, e ali depois de adulto ele volta e tem todos esses acontecimentos. E quando ele descobre, então, ele fala: agora Faraó vai me matar. Faraó vai vir atrás de mim. Por quê? Porque eu acabei fazendo isso com o egípcio. E ele não vai aceitar. Ele vai ser contra. Porque dentro de si, Moisés já defendia o seu povo. Dentro de si, Moisés já tinha um cuidado com o seu povo. Dentro de si, Moisés sabia que tinha algo diferente. E ao saber daquilo ali, que ele fala, agora todo mundo já sabe, ele foge. E nesse fugir dele, aonde começa todos os preparamentos, ou seja, onde ele é preparado, ali onde ele é forjado, aonde ele é chamado para resgatar ali o povo de Deus. Mas nós ficamos por aqui e damos início aí no próximos stories e nos próximos capítulos. Peço você que compartilhe esta palavra, compartilhe essa história de Deus com os seus amigos, né? Que esta palavra possa chegar a mais outros corações, pessoas que ainda não conhecem histórias bíblicas, que ainda não ouviu falar aí das mensagens bíblicas do Senhor, que você possa compartilhar e que essa palavra chegue a esses corações e que Deus abençoe vocês.